Bom dia para todo mundo. Hoje é 11 de julho de 2025, uma sexta-feira. Agora, nesse exato momento, é 6h45 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à live. E vamos começar cantando Somente Crer. Tudo é possível naquilo que cremos. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez por essa manhã, por esse dia, por eu estar bem, por eu poder levantar, por eu poder respirar, por eu poder ouvir e por eu poder falar. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado por poder comunicar com as pessoas. Quero ler a tua palavra, a sua mensagem, Senhor. Vai ao encontro de cada uma dessas pessoas que estão vendo eu aqui na live, Senhor. Abra o coração delas, Senhor. Que eu possa estar falando, mas o Senhor possa estar agindo em cada pessoa que vai ouvir essa live. Deus, já te agradeço por tudo e peço, Senhor, que o Senhor interceda, que o Senhor vá em encontro com os corações quebrantados, Senhor. Ajuda as pessoas a entender a tua palavra. É o que eu lhe peço. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Um bom dia de novo para todo mundo. Vamos fazer a leitura. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Que hoje eu vou ir devagarzinho. Eu vou terminar a mensagem que eu estou fazendo evangelista. Ontem eu li ela, falta só mais uma, 2 folhas para ficar encerrado. E aí eu já vou e mudo ela para... E já tô com a outra aqui, já antemão, para mim fazer outra leitura, que essa aqui tá acabando, quer ver? Olha aqui, com quem que eu tô aqui, gente. Olha aqui como que ele tá aqui comigo, ó. Hoje ele não quer ficar lá no negocinho dele ali, ó. Ele fica ali, Ele fica... Como é que é? Ele fica ali... É aqui, ó, onde que tá a minha mensagem aqui. Ele fica ali. Só que hoje ele não quer ficar ali, gente. Hoje ele quer ficar aqui, vocês acreditam? Vou mostrar vocês aqui pra vocês verem. Ele quer ficar aqui, cara. Olha aqui. Olha esse cidadão aqui, onde que ele quer ficar hoje, ó. Hoje ele não quer ficar lá. Hoje ele quer ficar aqui, ó. Já chegou aqui e falou que vai ficar aqui. Então, só pra vocês saberem, hoje eu vou ter que ir com mais cuidado. Quem não quer ficar no cantinho dele, quem quer ficar aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar a ler aqui. Eu acho que eu tinha lido esse aqui, mas esse eu leio também de novo, não tem problema, não. Então, vamos lá. Em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que eu ungiu para evangelizar os pobres. Envia-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e dar-lhes vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar e a
ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando a dar o ministro a sentar-se aos olhos de todos os seus sinagogas, estavam feitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 16, 21. O rolo que deram ao Senhor para lhe corresponde hoje ao capítulo 61 de Isaías. Porém, o Senhor leu somente o versículo 1 e a metade do segundo, e aí parou. Então podemos notar que o Senhor não leu a parte do versículo 2 de Isaías 61, onde fala dia da vingança do nosso Senhor, porque em verdade falavam muitos anos para aparecer o profeta que anunciaria esse dia da vingança, grande e terrível dia de Jeová, a grande tribulação. Então o Senhor Jesus se deteve ali, onde correspondia a seu ministério para essa ocasião, porque a outra parte do versículo não era para aquela hora. E assim, para vários séculos depois, os pombinhos tá lá comendo a ração lá igual doido, ó. Ó o barulho desse. Ó. Assim fica demonstrado que numa só porção das Escrituras, Deus pode encerrar eventos que não distantes, contendas de ano um do outro. Porém, a mente sem revelação se confunde, porque depende do nacional humano. E desta maneira nunca poderão saber os mistérios que Deus tem posto em sua palavra. A mente humana consegue ver um só Elias, porém Jesus fala de um no passado e de outro no futuro. O Elias desta era restaurará todas as coisas antes da vinda do Senhor. Isso está em perfeita harmonia com o que o Pedro diz sobre a inspiração do Espírito Santo. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todas os seus santos profetas, desde o primeiro Atos 3, 20 e 21. Vem cá, Branca, vem cá. Tem a Branca aqui agora também, a minha esposa xinga ela. Vai, Branca. Os profetas, senão eu perco aqui, ó. Em outras palavras, o Senhor Jesus não viria sem que antes venha o tempo da restauração de todas as coisas. Porém, quem trará esta restrição? O próprio Senhor. Responde essa pergunta. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Antes da vinda de Cristo para o arrebatamento de seu povo, tinha que vir um mensageiro com o espírito e virtude de Elias para preparar o povo
o povo, tiraram de todos os horrores denominacionais e separaram de todos os costumes e tradições contrárias à palavra de Deus. Esta é a conversa dos filhos à fé dos pais. O que significa deixar todo costume e tradição de quem tem sido acrescentado à fé e prática dos apóstolos? O mensageiro desta era tinha que ser um profeta, ele tinha que exercer um ministério profético, baseado somente na palavra de Deus. Esse profeta do fim é o anjo, é o sétimo e a última era da igreja. E sua mensagem é a revelação que faz manifestar os segredos de Deus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Apocalipse 10, 7. Esta é uma profecia cumprida, pois os ministérios de Deus têm sido consumados através do ministério do irmão William Marlon Branham, ainda que muitos os ignorem. Esse profeta foi enviado por Deus para esta era e tem pregado a mensagem que Deus lhe ordenou. A palavra pura de Deus, tal qual saiu da boca dos profetas e apóstolos, com isto tem preparado o povo de Deus, cumprindo assim a parte mais importante de seu ministério, trazer os predestinados de volta à palavra de Deus. E isso é o que tem sucedido nesta era. E assim, pelo profeta desta era, os filhinhos têm se convertido à fé dos apóstolos. A palavra de Deus tem sido restaurada à sua pureza original. Tem sido trazida à luz a falsidade das crenças religiosas e a verdadeira condição das igrejas chamadas cristãs. O irmão Branham desafiou a muitos líderes religiosos em diferentes ocasiões para mostrar ao povo o superfluxo de suas religiões. Em cada ocasião, o poder de Deus baixou e se manifestou diante de milhares de pessoas, ainda que muitos não tenham sabido nem conhecido esses fatos. Isso não anula sua verdade, pois há muitos que ignoram os milagres da Bíblia e seus conteúdos, mas isso não anula a verdade de Deus. O irmão Branham condenou tenazmente a imoralidade da mulher, a qual tem chegado a ser um centro da corrupção nesta geração. Os judeus estavam esperando Elias no tempo quando João se apresentou. Não o receberam como profeta, mesmo estando vindicado pelas Escrituras, por causa das interpretações que tinham. Não receberam nem João e nem Cristo. Hoje tem acontecido a mesma. A história tem se repetido porque as Escrituras anunciam
um mensageiro antes da grande tribulação para preparar o povo do Senhor para o arrebatamento. Deus cumpriu sua promessa, enviando o profeta desta era, mas o mundo religioso de hoje não o recebeu. Porém, como no passado houve aqueles que creram em João e receberam a Cristo, a palavra, hoje também tem aqueles que são ovelhas, predestinadas por Deus para ouvir sua voz, através de seu profeta, e esses estão se alimentando e se preparando com sua mensagem. Nesses livretes, falta-nos espaço para transcrever a abundância, vindicação por parte de Deus ao ministério que, sem dívida alguma, é o profeta de Deus a esta decadência agora. Se você deseja, poderá conhecê-lo através de suas mensagens, as quais poderemos enviá-los com a máxima satisfação. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias 4:5. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Aí eu devo encerrar aqui agora. Esse aqui é o evangelismo, tá, gente? Aí agora eu vou passar para outra ali. O ponto de partida desse profeta foi Atos 2:38. Será a ordem dada em Atos 2:38 anula a de São Mateus 28:19? Ou será que Pedro cometeu um engano no dia de Pentecostes? Foi Pedro ou foi o Espírito Santo quem falou no dia de Pentecostes? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24:47. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então, eu acabei aqui, a mensagem de evangelismo. Tá aqui para vocês verem. Agora eu vou entrar na outra. Essa aqui terminou. Eu vou ter que colocar nisso aí. Então eu vou voltar agora a ele ouvir a mensagem que eu estou lendo. A ele ouvir. Então vamos lá. Respondi: eu sou um caçador, mas não sou um assassino. E continuei: eu creio que isso seja assassinato. Faz isso só por maldade. Eu não creio em matar animais dessa forma, apenas com um tiro ao alvo. E há alguém que é assassino. É homem branco. Leve-o à África uma vez e observe-o. E ele matará enquanto ele puder atirar e abater. Isso é certo. Está nele, na natureza, nele, fazer isso. Matar esse pobre índios que vivem aqui, como eles mataram seus búfalos e veados, apenas pagavam ossos e coisas, atiravam neles como em um tiro ao alvo. Não é de se admirar que eles atiram em todos eles como num tiro ao alvo. É uma vergonha, uma desgraça, uma mancha na bandeira de qualquer coisa, mas apenas para ser um assassino e
eram isso que Bet era. Ele era só um assassino. Matava só por diversão, matava 4 ou 5 deles em um dia, apenas por diversão. Um ano, quando fui lá, ele havia feito um pequeno hábito que zoava como um pequeno filhote de cervo, como ele grita, sabe, chamando por sua mãe, e ele me mostrou e me disse: Bet, você não vai usar isso? Oh, ele respondeu: cai em si, pregador. Isso, você é muito covarde. Eu interroguei: Bet, você faria isso? Bet, e ele respondeu: apenas me siga e veja. Fomos caçar naquele dia com cerca de 6 polegadas, 15 centímetros de neve, bom tempo para a localização, mas os veados, depois de serem alvejados, algumas vezes são reverentemente selvagens naquela região. Os de cauda branca, eles podem se esconder e você não consegue vê-los por nada nesse dia, nessa vida, e eles não saem durante o dia, eles não fazem isso, então eles saem, você vai vê-los ao amanhecer ou apenas escurecer, é quando você os encontra, e nós caçamos até cerca de 11 horas e nem vimos um rastro, já era tarde quando subimos lá, e então a temporada já estava em andamento há algumas semanas no lado norte da estrada. Abriu depois do Natal no lado sul da Cordilheira Presidencial. Então estávamos bem atrás do Monte Washington, e quando estávamos caçando naquele dia, por volta das 11 horas, geralmente carregávamos um pouco de chocolate quente, contém muita energia, carregávamos isso com um pequeno almoço nas costas, onde se nos perdêssemos ou ficássemos isolados, bem, poderíamos encontrar o caminho e ter algo para comer, para nos aquecer, ficaríamos com muito frio. Estava muito frio. A Cordilheira Presidencial, o Presidente Range, é uma cadeia de montanhas localizada nas Montanhas Brancas, no estado norte-americano de New Hampshire. Eu não sei ler isso aqui, não. No Monte Washington, com 1917 metros de altura no topo, é uma montanha cujo nome é o ponto mais alto do estado de Nova Hampshire, da região norte dos Estados Unidos. A Bet sentou em uma clareira estreita e pequena ali, e eu estava seguindo, porque depois do meio-dia, geralmente os separávamos e caçávamos em outra direção, voltando pelos canais. Então, quando ele se sentou lá, vestiu sua camisa assim. Achei que ele estava voltando para pegar seu chocolate quente, espaço em branco na fita. Uma grande costa se levantou perfeitamente à vista. Agora, é meio estranho para elas fazerem isso 11 horas do dia, e ela olhou para mim com apenas semblante tímido, e aquela onça, ele assobiou novamente, e a onça saiu direto para o despanto. Agora, isso é muito fora do comum. Você podia ver aquelas grandes ovelhas e seus grandes olhos castanhos olhando ao redor. Bet nos
Nunca carregamos um cartucho na câmara. Então ele se afastou e colocou um cartucho. Quando a arma fez um clique, o centro ouviu o olho em volta. O servo ouviu o olho em volta. E ele se levantou com o rifle. Aquela cruz na minha indicava que ia atravessar direto ao coração dela. Eu sabia que em alguns segundos ele ia arrancar-lhe o coração. Eu pensei, como é que ele pode ser tão cruel? Ressurrei e disse-lhe, Betty, não vai fazer isso. Mas aquele servo não estava fugindo nada. Ela era mãe, tinha nascido mãe, havia algo nela que amava o bebê. Já repararam que uma garotinha, quando nasce o suficiente para andar, ela quer uma boneca? O que é isso? Ela é uma mãe. Para começo de conversa, é a sua natureza. E a natureza daquela serva era ir em busca daquele bebê. E ela se virou e olhou diretamente para o caçador. Ela levantou aquelas grandes orelhas para um momento, mas sabia que o bebê estava em apuros e começou a procurá-lo. Quando o ouviu mirrar, pensei, oh, meu Deus, como é que você pode fazer isso, Betty? Matar aquela pobre mãe para ali, daquele jeito, depois de enganá-la como se fosse seu bebê, marchando, e talvez ela tivesse um filhote em algum lugar, e pensou que ele estava em apuros e estava buscando, porque estava chorando. Agora ela não estava fugindo. Aquilo era genuíno, aquilo era amor genuíno da mãe. E quando ele ia começar a atirar naquele jeito, virei a minha cabeça, eu clamei, Pai Celestial, tenha misericórdia dela, eu o amo, como ele pode ser tão cruel? Aquele verdadeiro e leal instinto materno, e ele vai explodir o coração dela, quando ele a enganou e a colocou lá em campo aberto, essa mãe com um filhote aqui em algum lugar, e ele está agindo como se fosse aquele filhote, chorando pela mãe. E eu espero que ouvi o disparo da arma, esperei por cerca de 1 minuto, a arma não disparou. Fiquei pensando, qual era o problema? Virei-me para olhar e o cano da arma estava se movendo assim. Ele não conseguiu mais segurá-la. Ele olhou para mim e as lágrimas escorreram pelo seu rosto. Jogou a arma no chão e me agarrou pela perna da calça. Ele disse, Billy, já estou farto disso. Leve-me àquele Jesus de que você fala, que é tão doce e cheio de amor. Então, gente, eu vou contar para vocês a história aqui, que muitos aí não entenderam a história porque chegou agora. O William Branham, que é o profeta da mensagem aqui, ele gostava de caçar, né? O hobby dele é caçar, porém, ele não achava legal matar uma mãe, né? E tinha um homem muito cruel lá, que ele era índio,
E ele era caçador. Ele entrava na mata, ele era índio, ele sabia entrar, podia escurecer, sabia voltar. Ele era um dos melhores caçadores. Só que, porém, ele era muito cruel. E aí ele arrumou um apitozinho lá que imitava muito a cervinha, bebê. E ele começava com o apito dele a assobiar. E aí os bichinhos achavam que era a bebê. E a mãe, como estava achando que era bebê, ela foi em direção a ele. Mas ele queria atirar no bebezinho para matar, que ele era um caçador muito cruel. Então o irmão Brana começou a orar e pedir a Deus para que ele não fizesse isso, né? Porque se ele matasse a mamãezinha serva, os filhotinhos iam ficar sem a sua mãe. E começou a orar, então vocês viram aí. E aí ele começou a orar, e aí Deus entrou em cena, a arma do índio lá travou, e ele não conseguiu atirar, e ele era muito cruel, zombava do William Branham, falava que ele era um pregador covarde, e acabou que ele depois quis servir a Deus. Então a mensagem é essa aí. Eu acho que por hoje tá bom, né? Então eu vou encerrar a live. Vou fazer uma oração aqui. Na próxima página eu começo a ler. Novamente, eu parei aqui na 20. Para não prolongar muito, então vamos orar. Senhor Deus, novamente eu quero ler a tua mensagem. A tua mensagem, a primeira, que é de evangelista, ela nos diz, Senhor, que o Senhor já enviou um Elias, um profeta, antes do dia terrível e grande da vingança do Senhor, para poder arrebatar seus filhos, converter o coração dos seus filhos aos pais. Senhor Deus, que as pessoas possam entender isso, que antes que venha o grande dia terrível do Senhor, o Senhor envia um profeta para corrigir todas as coisas, todas as confusões, para abrir o coração das pessoas, que elas possam ler mais, que elas possam buscar mais de Ti. É o que eu lhe peço. E já na segunda mensagem que eu estou lendo, a ele ouvir, né? O profeta intercedeu pelaquela servinha, mesmo sabendo que o homem era muito cruel, como no mundo, o mundo é muito cruel. Ele começou a buscar o Senhor, orar, e o Senhor ouviu a oração dele, Senhor. E aquele homem pecador, maldoso, que queria apenas matar aquela serva, usando na trairagem, Senhor, um apito, Senhor. E o Senhor entrou em cena, comoveu o coração dele, e com a sua mensagem, através do profeta, o Senhor conseguiu levar ele a Deus, Senhor. Que essa mensagem possa estar chegando aos corações das pessoas, mesmo se ela não tem Deus, que ela seja ruim, que ela seja de corações apertados, Senhor. Mas o Senhor disse nessa mensagem, a ele ouvir. Se ele ouvir a mensagem do Senhor em seu coração, o Senhor pode trazer ele para ti, Senhor. Então, Deus, já te entrego essa mensagem. O Senhor possa levar essa palavra através da minha voz a todas as redes sociais, que possa estar ajudando as pessoas. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Agora, como sempre, é um hino, né, gente? Aí agora o Fez já saiu daqui, ó. O Fez estava comigo aqui, aí ele já começa a fazer a anarquiazinha dele. Já tá lá, já tá lá. Então vamos lá. Pecado. Todo tempo. Ó, Preta, traz um negócio da garrafinha. Esqueci a garrafinha.
Pra me colocar o telefone, esqueci, aí. Vou colocar o hino aqui, né? Conheço. Hã? Pera aí, eu tô esperando abrir, ó. Esse aqui. Esse aí que você quer? Ó, esse aqui eu não tinha visto, né? Apareceu aqui novo aqui agora. Ok, coloca esse aqui, gente. Ué, mas ontem eu coloquei isso, mano. Estive diante deste juiz, ele é Deus justo e soberano. E eu não tinha como me defender, merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso Rei Juiz. Desceu em nossos dias para julgar o mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente
inocente, sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Esse juiz, esse perfeição. Então, bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou apagar a luz. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar a live. Tenham um bom dia. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês aí. Se Deus quiser, à noite, 7 horas, 7 e pouco, eu faço a leitura da palavra. Então, um bom dia. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Perfeito.